Buscas aprimorar teus conhecimentos jurídicos em um ambiente acolhedor e com a riqueza da cultura gaúcha? Prepare o teu mate. Apresentamos Chimarrão com Direito, com Benjamin Olá. e Ana. Hoje vamos mergulhar um pouco no direito financeiro, né? O foco vai ser nas receitas públicas e como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, entra nessa história. Oi, é um tema-chave, sem dúvida. Principalmente para quem estuda para concurso, né? Exato. E a base está lá na Constituição, artigo 24, falando da competência concorrente para legislar sobre finanças públicas. União, estados, DF, todo mundo legislando junto de certa forma. Pois é. E a LRF, junto com a Lei 4.320, são, assim, as bússolas da gestão fiscal responsável. O que a gente vai fazer aqui é tentar entender bem como a LRF trata as receitas. Perfeito. Então, para começar, o que seria exatamente receita pública? É só dinheiro entrando? Bom, a ideia central é que é um ingresso de recurso que entra para ficar, sabe, definitivamente. Ah, então não é qualquer entrada de dinheiro. Não. Um depósito judicial, por exemplo, entra no caixa, mas é temporário. Tem que ser devolvido. Receita pública mesmo é aquela que se incorpora ao patrimônio. Entendi. E elas são todas iguais ou tem tipos diferentes? Tem classificações importantes. A gente pode pensar na origem, né? Tem as originárias. Que vem do patrimônio do próprio Estado. Isso, como se o Estado alugasse um prédio dele, sabe? Agindo quase como um particular. Aí tem as derivadas. Essas são as que vêm do poder do Estado sobre o cidadão, imagino. Tipo tributos. Exatamente. Tributos, multas, onde o Estado usa seu poder de império. E, por fim, as transferidas. Que é dinheiro passando de um ente para outro. Perfeito. Pode ser obrigatório, tipo a parte do IPVA que vai para o município onde o carro está licenciado. Que é 50%, né? Isso, 50%. Ou podem ser voluntárias, que são aquelas que a LRF regula lá no artigo 25. Certo. Falando em LRF, o artigo 11 parece ser um ponto bem direto ao ponto. É um artigo forte, sim. Ele basicamente diz que é essencial para a gestão fiscal responsável instituir, prever e, o mais importante, arrecadar efetivamente todos os tributos da competência daquele ente. Ou seja, não basta criar o tributo na lei, tem que cobrar de verdade. Exato. E tem consequências se não fizer. O parágrafo único fala especificamente dos impostos. Se houver omissão na arrecadação de impostos, o ente fica proibido de receber transferências voluntárias. Uma sanção relevante. Isso já foi questionado? Foi sim. O STF analisou na ADI 2238 e validou. Entendeu que não fere o Pacto Federativo, que na verdade estimula a responsabilidade e autonomia fiscal. Mas isso gera um debate, né? Sobre a tal da facultatividade da competência tributária. Quer dizer, o ente não era livre para decidir se cobrava ou não. Pois é, a LRR parece dar uma pressionada nisso. Embora, na prática, pensa no IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Que a União nunca instituiu. Exato. E como a União normalmente dá transferências voluntárias, não recebe, a sanção do artigo 11 acaba não pegando nesse caso específico. É uma peculiaridade interessante. Faz sentido. Saindo um pouco da cobrança e indo para o planejamento, o artigo 12 trata da previsão da receita. Isso, ele exige método, né? Não pode ser no achismo. Tem que usar normas técnicas, considerar o cenário econômico, inflação, mudanças na lei. E olhar para trás e para frente, né? O histórico e a projeção. Exato. Olhar os últimos 3 anos e projetar para os próximos 2. Dá uma base mais sólida para o orçamento. E tem um ponto importante no parágrafo 2º sobre empréstimos, operações de crédito. Tem sim. É um limite importante. O montante previsto para a receita de operação de crédito não pode ser maior que a despesa de capital prevista. Que é o investimento, basicamente. Isso tem a ver com a regra de ouro da Constituição. Tem tudo a ver. A regra de ouro, lá no 167, inciso 3º da Constituição, proíbe pegar empréstimo para pagar despesa corrente, tipo folha de pagamento. O artigo 12 da LRF meio que antecipa essa preocupação já na hora de fazer o orçamento. Amarrando o endividamento ao investimento. Exato. E a ADI 2238 também passou por aí. Deu uma interpretação conforme, dizendo que essa regra da LRF não impede aqueles empréstimos que a própria Constituição autoriza, via créditos suplementares ou especiais, desde que aprovados por maioria absoluta no Legislativo. Entendi. Agora, um tema que sempre dá o que falar. Renúncia de receita. O artigo 14... Ah, sim.
Renúncia é quando o governo abre mão de arrecadar, né? Dá um benefício fiscal. O parágrafo 1º lista o que entra nesse conceito: anistia, remissão, subsídio, crédito presumido e isenção que não seja para todo mundo. Isso é chamado de gasto tributário, né? Um dinheiro que o governo deixa de ganhar. Perfeito. E para poder fazer isso, para conceder uma renúncia, o artigo 14 e a própria Constituição, no 150-6º, exigem um monte de coisa. Primeiro, tem que ter lei específica. E além da lei específica, o que mais a LRF pede? Bom, tem que estimar o impacto disso no orçamento, quanto vai deixar de arrecadar naquele ano e nos 2 seguintes. Precisa mostrar que a renúncia está compatível com a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, além disso tudo, cumprir pelo menos uma de 2 condições. Quais são elas? Ou você demonstra que essa renúncia já estava considerada lá na previsão da receita do orçamento, LOA, e que ela não vai atrapalhar as metas fiscais. Ou você apresenta medidas para compensar essa perda. Geralmente aumentando outra receita, talvez subindo a alíquota de outro tributo ou criando uma nova fonte. Nossa, bem amarrado mesmo. Complica bastante conceder benefício fiscal. A intenção é essa, dar transparência e controle, mas tem exceções, tá? O parágrafo 3º do artigo 14 tira algumas situações dessa regra toda. Quais? Principalmente mudanças nas alíquotas daqueles impostos federais que são mais para regular a economia do que para arrecadar. Os chamados extrafiscais. Imposto de importação, exportação, IPI, OF. Entendi. A função deles é outra. E também não precisa de tudo isso para cancelar aqueles débitos bem pequenos, sabe? Aqueles que o custo para cobrar seria maior que o valor da dívida. Faz sentido econômico. E o STF também validou esse artigo 14. Validou. Na mesma ADI 2238, reforçou que essas regras são importantes para organizar a política fiscal, para dar transparência. Basicamente, hoje, para renunciar à receita do jeito certo, o gestor tem que seguir um caminho bem detalhado. Claríssimo. Bom, então, recapitulando rapidamente, a gente viu o que é receita pública, as classificações principais, originária, derivada, transferida, e aí focamos em 3 artigos cruciais da LRF. O 11, que meio que obriga a arrecadar. Isso, impulsiona a cobrança efetiva. O 12, que exige rigor na hora de prever quanto vai entrar de receita. Com base técnica, olhando o passado e futuro. E o 14, que coloca um monte de condições para poder abrir mão de receita, para conceder renúncia fiscal. Fica bem claro como a LRF tenta conectar tudo à responsabilidade na gestão. Exatamente. Mostra que arrecadar direito, prever com cuidado e controlar os benefícios fiscais são partes de um mesmo objetivo, o equilíbrio das contas públicas. Perfeito. E aí fica talvez uma reflexão, né? Como é que o gestor público no dia a dia consegue equilibrar essa pressão da LRF por arrecadar o máximo possível com toda a pressão política e social que existe para conceder benefícios, para aliviar a carga tributária em alguns setores. É um desafio constante. Olá! Nesta nossa conversa, vamos mergulhar num tema assim essencial do direito financeiro brasileiro: a despesa pública. Temos aqui um material bem completo, um roteiro de aula sobre o assunto. Exato. A ideia é destrinchar os conceitos-chave, né? Como o dinheiro público pode ser gasto e, principalmente, as amarras, os controles que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, impõe. Perfeito. Queremos extrair o essencial desse material, aquilo que realmente importa para entender a dinâmica. Então, vamos lá. Para começar, o que caracteriza, na essência, uma despesa pública segundo o material? Olha, fundamentalmente, é qualquer gasto definitivo de dinheiro pelo Estado, tá? Sempre para atender uma necessidade coletiva ou bem comum. Mas o ponto crucial mesmo é: não existe despesa sem autorização legal prévia. Isso é o básico. Autorização legal prévia. Isso. E essa autorização vem, via de regra, na Lei Orçamentária Anual, a LOA, ou então por meio dos chamados créditos adicionais. Certo, os créditos adicionais. Eles funcionam como uns ajustes no orçamento durante o ano, né? Para aquelas situações não previstas ou, sei lá, com verba insuficiente na LOA, mas eles não são todos iguais, correto? Correto, não são. A Lei 4.320, lá de 1964, define 3 tipos. Primeiro, os suplementares.
Esses só reforçam uma verba que já existia, mas se mostrou pequena. Precisa de autorização em lei específica para isso. Ok, reforço do que já existia. Depois vem os especiais. Esses sim criam uma despesa nova, algo que não estava nem de longe previsto na LOA. Também exigem lei autorizando. Entendi. Suplementar reforça, especial cria algo novo. E tem os extraordinários. Pelo que eu entendi do material, eles parecem ser, assim, a grande exceção à regra da autorização do legislativo antes, não é? Qual a lógica deles? Exatamente. São a exceção. Eles são para situações de urgência e imprevisibilidade. Pensa em guerra, calamidade pública, comoção interna. Coisas graves e inesperadas. Situações extremas mesmo. Isso. E justamente por essa urgência, a Constituição Federal, lá no artigo 167, parágrafo 3º, permite abri-los por medida provisória, que é um ato do Executivo, né? Mais rápido. Ah, por MP? Exato. Isso, claro, sempre gera debate. Teve aquela discussão importante na ADI 4049, sabe? Sobre o risco de usar a MP para, digamos, contornar o controle orçamentário do Congresso em situações nem tão extremas assim. É uma tensão constante, a necessidade de agilidade versus a necessidade de controle. Faz todo sentido essa tensão. Agora, falando em controle, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF de 2000, parece ser o grande marco para apertar as regras de gasto. Os artigos 15, 16 e 17 são mencionados como centrais nisso. Sem dúvida alguma. O artigo 15 é quase um porteiro, sabe? Ele diz, de forma bem clara, qualquer despesa criada sem seguir as regras dos artigos 16 e 17 é considerada não autorizada. Ponto. E mais, irregular e lesiva ao patrimônio público. Simples assim. Nossa, bem direto. Um filtro inicial. E como a LRF lida então com o surgimento de novas ações do governo que aumentam a despesa? É aí que entra o artigo 16. Precisamente. O 16 foca nisso. Criar ou expandir alguma ação que vai gerar mais gasto. Basicamente, ele exige duas coisas. Primeiro, tem que estimar o impacto financeiro daquilo, para o ano que começa e para os 2 seguintes. Uma previsão de impacto. Isso. E segundo, o gestor responsável, o ordenador da despesa, precisa declarar que essa nova despesa cabe no orçamento, na LOA, e que ela está alinhada com os planos maiores do governo, o PPA, que é o Plano de Médio Prazo, e a LDO, que orienta o orçamento do ano. Certo. Tem só uma pequena brecha ali para despesas que a própria LDO considerar irrelevantes de baixo valor. Mas a regra geral é essa dupla exigência. Ok, o 16 olha para o impacto das novidades. Mas o material também dá muito destaque para aquelas despesas que continuam, que se repetem ano após ano. O artigo 17 trata disso e parece impor regras ainda mais rígidas. Por quê? Isso mesmo. O artigo 17 foca nas chamadas despesas obrigatórias de caráter continuado. As continuadas? Exato. São gastos correntes, tipo custeio, manutenção, que, por força de lei ou algum ato administrativo, vão durar mais de 2 anos. Pensa num programa social permanente, por exemplo. A rigidez extra vem justamente da preocupação com o impacto disso no longo prazo, no equilíbrio fiscal. Faz sentido. E quais são essas exigências a mais do artigo 17? Bom, além da estimativa de impacto e de ter que indicar de onde virá o dinheiro que é parecido com o artigo 16, o 17 exige mais. Primeiro tem que demonstrar que essa nova despesa não vai comprometer as metas fiscais que estão lá na LDO. Ok, não pode atrapalhar as metas. E o ponto talvez mais impactante, tem que apresentar medidas de compensação. Medidas de compensação? Como funciona isso na prática? O que seria? Então, para garantir que esse novo gasto, que vai continuar por anos, não desequilibre as contas lá na frente, o governo tem que mostrar como vai pagar por ele de forma permanente. Isso significa basicamente 2 opções: ou criar ou aumentar uma receita fixa, tipo um novo tributo, ou aumentar um já existente. Aumentar a arrecadação. Ou então cortar permanentemente alguma outra despesa. Reduzir um gasto em outro lugar de forma definitiva. Entendi. Ou entra mais dinheiro ou sai menos de outro lugar. Exato. E veja que interessante, essa compensação é obrigatória nesse caso do artigo 17. É diferente da regra para renúncia de receita, lá do artigo 14 da LRF, onde a compensação pode ou não ser exigida, dependendo do caso.
Aqui não, é obrigatória. Nossa, isso é forte. É. E a constitucionalidade disso foi até confirmada pelo STF, na ADI 2238. É uma trava fiscal bem significativa para esses gastos continuados. Uma trava forte mesmo, pensando na sustentabilidade das contas, né? Outro ponto que a LRF parece vigiar muito de perto é a despesa com pessoal, sempre um tema delicado no setor público. Extremamente delicado e com um peso orçamentário enorme, né? Os artigos 18 a 23 da LRF cuidam disso. O 18 já começa definindo de forma bem ampla o que entra nessa conta. Não é só salário de servidor ativo, não. O que mais entra? Entra ativo, inativo, pensionista, todos os encargos sociais e trabalhistas. E olha que interessante. Entra até gasto com mão de obra terceirizada que esteja substituindo os servidores públicos concursados em suas funções típicas. É bem abrangente. Bem abrangente mesmo. E existem limites claros para esses gastos? Tipo um percentual? Sim, existem. Os artigos 19 e 20 definem limites percentuais sobre a receita corrente líquida, a RCL, que é basicamente a arrecadação total do governo depois de tirar as transferências obrigatórias para outros entes, né? Certo, a RCL. E quais são os limites? Para a União, o teto geral de gasto com pessoal é de 50% dessa RCL. Para estados e municípios, o limite é um pouco maior, 60%. E esse total ainda é subdividido, tá? Tem limites específicos para cada poder executivo, legislativo, judiciário e também para o Ministério Público. Entendi. Limites globais e por poder. E o que acontece se um poder ou um ente, um estado ou um município ultrapassa o seu limite de gasto com pessoal? Quais são as consequências? A LRF prevê algo? Prevê, e são consequências sérias. A própria Constituição, no artigo 169, e a LRF, principalmente nos artigos 21 a 23, são bem rigorosas. O 21 já impõe condições para qualquer aumento nesse tipo de gasto. Agora, se o limite for estourado... Aí complica. Aí complica. O artigo 23 estabelece um prazo bem curto, são 8 meses, na verdade 2 quadrimestres, para voltar ao limite. E as medidas para fazer isso são drásticas. Primeiro, tem que cortar pelo menos 20% dos gastos com cargos em comissão e funções de confiança. Começa pelos comissionados. Isso. Se isso não for suficiente, a próxima medida pode ser a exoneração de servidores não estáveis. Aqueles que ainda não têm a estabilidade no serviço público. Nossa! Até a exoneração de servidores estáveis, mas aí seguindo regras bem específicas e procedimentos mais complexos. Medidas bem duras mesmo. Então, a mensagem central que fica desse material todo é: gastar dinheiro público exige um planejamento muito cuidadoso, autorização legal clara e, especialmente com a LRF, um controle fiscal bastante rigoroso. Tudo para tentar assegurar que as contas fechem no longo prazo, né? Perfeitamente. É isso. As regras sobre os créditos adicionais, as condições para criar novas despesas, principalmente aquelas continuadas, com as compensações obrigatórias e os limites bem apertados para gastos com pessoal, tudo isso são peças de um quebra-cabeça complexo. O objetivo é buscar equilibrar as necessidades da sociedade com a responsabilidade na gestão do dinheiro público. Fica então a reflexão, né? Como esses mecanismos todos de controle, que são sem dúvida essenciais para a saúde fiscal do país, conseguem ou às vezes não conseguem acomodar a pressão por respostas rápidas, por gastos emergenciais que surgem em crises, sejam elas sociais, econômicas, sanitárias. Onde que está o ponto de equilíbrio ideal entre o controle necessário e a agilidade que às vezes a situação exige? É algo para a gente continuar pensando. Olá! Hoje a gente vai mergulhar em alguns pontos bem importantes de despesa pública e orçamento público. O foco é naquilo que, sempre cai em concurso da área jurídica. Queremos clarear essas regras, esses mecanismos essenciais. Com certeza. E olha, entender isso vai além da prova, né? É crucial para sacar como funciona a gestão do dinheiro público. Vamos focar, então, nos limites de gastos, principalmente com o pessoal, e também nas regras para a Seguridade Social e na estrutura das leis do orçamento. Perfeito. Então vamos começar por aí mesmo. Controle de despesa com o pessoal. Quando um órgão público gasta mais do que o limite, o artigo 169 da Constituição manda agir rápido. Que ações são essas, assim, na prática? Olha, o parágrafo 3º desse artigo indica basicamente duas coisas para começar.
Primeiro, tem que cortar pelo menos 20% dos gastos com cargos em comissão e funções de confiança. E é importante notar, esses cargos são extintos mesmo. Não pode recriar Aparecido por 4 anos. É um corte para valer. Entendi. A segunda medida é mandar embora os servidores que não são estáveis. E se mesmo fazendo isso, o limite não voltar ao normal, sei lá, em uns 8 meses? O que acontece? Aí as sanções ficam mais pesadas. A Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 23, prevê isso. O órgão pode ter suspensas as transferências voluntárias da União ou do Estado, sabe? Sei. Também não pode pegar empréstimo novo, a não ser para refinanciar a dívida ou reduzir justamente a despesa de pessoal, e nem conseguir garantia de outro ente. E tem um detalhe: se esse estouro acontecer no último ano do mandato, essas sanções são imediatas. Para evitar aquela coisa de fim de governo, né? Faz todo sentido. E tem também aquele alerta antes de estourar tudo, a regra dos 95%, certo? Como é que ela funciona? Isso está no artigo 22, parágrafo único da LRF. É tipo um sinal amarelo, bem importante. Mesmo antes de passar do limite total, se a despesa com o pessoal chegar no 25% desse limite, já começam a valer algumas proibições. Ah, é. Quais, por exemplo? Tipo, não pode dar aumento, não pode criar cargo novo, nem mudar a carreira se isso aumentar a despesa, não pode contratar mais gente, a não ser para repor vagas em áreas essenciais, como saúde, educação, segurança. Essas são exceções. Entendi. Mas essa questão de cortar gastos com o pessoal, às vezes bate de frente com direitos dos servidores. Aquela ADI 2238, como ela mexeu nisso? Exato. Essa daí foi um divisor de águas. O STF disse que era inconstitucional reduzir o valor de cargo ou função que já estava ocupado, ou diminuir jornada com redução de salário, como estava lá no artigo 23 da LRF originalmente. O Supremo entendeu que feria a irredutibilidade de vencimentos. Isso mostra bem, né, a tensão que sempre existe entre controlar as contas e garantir direitos. É verdade, essa tensão é clássica no direito público. Mudando um pouquinho o foco, mas ainda pensando em sustentabilidade fiscal, como funciona a regra para bancar as despesas da Seguridade Social? Aí a gente entra no princípio da prévia fonte de custeio. Está lá no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição. A regra é bem direta. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade, Saúde, Previdência, Assistência pode ser criado, aumentado ou estendido sem dizer de onde vai vir o dinheiro para pagar tudo isso. E vale também para os regimes de servidores e militares, tá? Entendi a regra geral. Mas tem alguma situação em que essa exigência de fonte de custeio não é tão rígida assim? Tem sim. A própria LRF, no artigo 24, parágrafo 1º, traz algumas exceções. Por exemplo, quando se concede um benefício para alguém que já tinha cumprido todos os requisitos na lei. Ah, certo. Ou quando se expande um serviço que já existe sem criar algo novo. E também no reajuste para manter o valor real do benefício. Nesses dois últimos casos, entende-se que é só uma melhoria ou manutenção, não uma despesa nova sendo criada do zero. Compreensível. E, mais recentemente, criaram outro mecanismo de controle, né? Aquele ajuste fiscal do artigo 167-A da Constituição. Como ele funciona? Isso veio com a emenda 109 de 2021. É um gatilho, vamos dizer assim, automático para estados, DF e municípios. Ele dispara se a despesa corrente passar de 95% da receita corrente, olhando os últimos 12 meses. A ideia é forçar uma freada nos gastos antes que a coisa piore muito. E o que acontece quando esse gatilho dispara? Quais são as proibições automáticas? São várias, e valem enquanto a situação não melhorar. Por exemplo, ficar proibido dar aumento ou vantagem para servidor, a não ser que já viesse de decisão judicial ou lei anterior, né? Não pode criar cargo ou emprego que aumente despesa, limita muito a contratação de pessoal, só permite reposição em casos bem específicos, não pode fazer concurso, a não ser para repor vagas já existentes, e não pode criar despesa obrigatória nova. É um pacote de contenção forte. Ok, então vimos esses controles de despesa. Agora, como tudo isso se encaixa no planejamento do orçamento, com as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA? Olha, essas 3 leis, que são sempre de iniciativa do Executivo, elas formam um sistema, uma engrenagem. O Plano Plurianual, o PPA, é o mais estratégico, pensa em 4 anos.
Ele define as grandes diretrizes, objetivos e metas, principalmente para investimentos maiores e programas que continuam por anos. Nenhum investimento que dura mais de um ano pode começar sem estar previsto no PPA, senão é crime de responsabilidade. Certo. E a LDO, qual o papel dela no meio disso? A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é anual. Ela faz a ponte entre o PPA, que é mais geral, e o orçamento do ano seguinte, que é bem específico. Ela define as metas e prioridades fiscais, orienta como fazer a LOA, fala de mudanças em impostos, política de agências de fomento. A LRF ainda colocou nela 2 anexos super importantes, o de metas fiscais e o de riscos fiscais. E agora, com a Lei Complementar 200, o foco da sustentabilidade da dívida ficou ainda mais forte. E, por fim, a LOA. A LOA, Lei Orçamentária Anual, é a mais concreta das 3. É ela que estima quanto vai entrar de dinheiro e fixa quanto pode ser gasto no ano seguinte. Claro, tem que estar de acordo com o PPA e a LDO. E vale o princípio da exclusividade. Em teoria, a LOA só pode tratar de orçamento. As exceções são autorizar crédito suplementar e operação de crédito. Tais e o da Seguridade Social. Ótimo! Acho que conseguimos passar pelos pontos principais. O controle de gasto com pessoal, a necessidade de custeio para a Seguridade, os gatilhos de ajuste fiscal e essa conexão do sistema PPA, LDO, LOA. Exatamente. Ter essa visão do sistema todo é fundamental para entender o orçamento público de verdade. Para a gente fechar, fica uma reflexão. O STF já disse que lei orçamentária pode sim ser controlada quanto à constitucionalidade. Como será que essa possibilidade de revisão pelo Judiciário impacta na prática o espaço de decisão do Legislativo e do Executivo na hora de escolher onde colocar o dinheiro público? Fica aí para a gente pensar. Excelente ponto para aprofundar. Agradecemos a companhia e seguimos firmes nos estudos. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Chimarrão com Direito. Hoje vamos dar uma olhada mais de perto nos caminhos do dinheiro público no Brasil. Isso aí. Como ele é gerido, né? E como é controlado. Exato. Vamos nos basear na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei 4.320, na Constituição. Fontes essenciais, né? A pergunta é, como uma despesa que está lá autorizada vira um pagamento de verdade? E como a gente garante que isso seja feito do jeito certo? A missão é entender as etapas da execução do orçamento, os limites para o governo se endividar e quem fiscaliza isso tudo. Vamos focar no que é crucial para sacar a responsabilidade fiscal na prática. Bora lá, então? Vamos. Para começar, como é que o dinheiro que está no papel, lá na Lei Orçamentária Anual, a LOA, como é que ele vira gasto mesmo, efetivo? Bom, depois que a LOA é publicada, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, exige que o governo detalhe um plano financeiro e também um cronograma de gastos mensais, tá? Certo. E tudo isso tem que estar alinhado com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E, claro, respeitar as receitas que já têm destino certo, as vinculadas. Entendi. E a execução em si, como acontece? Então, aí entram as etapas que a Lei 4.320 define. São 3 fases principais. Primeiro, o empenho. É como se fosse uma reserva daquele valor para um gasto específico. O Estado cria ali uma obrigação para ele mesmo. Uma garantia de que o dinheiro está lá para aquilo. Exatamente. Depois vem a liquidação. Essa fase é, olha, crucial. É aqui que se verifica se o serviço foi mesmo prestado, se o bem foi entregue direitinho conforme o contrato. Ah, a conferência. Isso. É a checagem do direito do credor, o que tem que pagar, quanto e para quem. Tá tudo lá no artigo 63 da 4.320. Só depois dessa conferência toda é que vem a ordem de pagamento e, finalmente, a liberação do dinheiro. E tem exceção. Tem sim, o adiantamento. Para algumas despesas bem específicas, urgentes, pode haver um adiantamento de recurso, mas é exceção mesmo, tá? A regra é seguir empenho, liquidação, pagamento. E essa liquidação você disse que é crucial. Por quê? Porque ela é o ponto de controle-chave, né? Garante que o dinheiro público só sai se o Estado realmente recebeu aquilo que contratou. É o elo entre o gasto e a obrigação concreta verificada. Fundamental para a accountability, para a prestação de contas. Faz todo sentido. Mas e se a arrecadação não vai bem? Fica abaixo do esperado. O que acontece? Aí entra outro mecanismo importante da LRF, o controle bimestral das metas fiscais. A cada 2 meses tem que olhar como estão as contas. Exatamente. E se perceberem que a receita não vai dar conta da despesa que estava programada, o governo tem que, digamos, pisar no freio.
É o famoso contingenciamento. Justamente. O contingenciamento é uma limitação temporária para autorizar novas despesas, ou seja, novos empenhos, e também para liberar o dinheiro à movimentação financeira. Mas isso é simples de aplicar. Não muito. A LRF busca o equilíbrio fiscal, né? Mas a aplicação é complexa. Existe até um debate, por exemplo, sobre até onde o Poder Executivo pode limitar os gastos dos outros poderes, Legislativo e Judiciário. Uma DI, a 2238, tratou disso. Entendi. E tem despesa que não pode ser cortada. Tem sim. A própria LRR protege algumas despesas desse contingenciamento. Por exemplo, o pagamento do serviço da dívida, as transferências obrigatórias que estão na Constituição e outras despesas legais que são consideradas essenciais. Essas não podem ser limitadas. Certo. E quem é que fiscaliza se tudo isso está sendo cumprido? Se as regras estão valendo? Bom, o principal ator no controle externo é o Tribunal de Contas da União, o TCU. Ele auxilia o Congresso Nacional nessa tarefa, como a própria Constituição Federal define lá no artigo 71. Auxílio Congresso. E o que o TCU faz exatamente? Olha, o TCU tem um poder bem grande. Ele fiscaliza e também julga as contas dos administradores públicos. Julga mesmo. Sim, julga. Com uma exceção importante: as contas do presidente da República. Nesse caso específico, o TCU não julga. Ele emite um parecer prévio, técnico, recomendando ao Congresso aprovar ou rejeitar. A decisão final é política, do Congresso. Ah, tá. E, além das contas, Além disso, o TCU faz auditorias, faz inspeções, avalia a legalidade de atos muito importantes como a admissão de pessoal, sabe? Concursos, contratações e também a concessão de aposentadorias, pensões, embora com algumas exceções também. e aquele parecer sobre as contas do presidente, mesmo não sendo uma decisão final, um julgamento, ele tem um peso político enorme, né? A gente já viu isso acontecer. Com certeza. Um parecer do TCU pela rejeição das contas presidenciais gera um impacto político gigantesco. E não para por aí. O TCU pode aplicar multas se encontrar irregularidades, Multas? que podem ser cobradas. Sim, multas que têm força de título executivo podem ser cobradas na Justiça. O TCU também pode dar prazo para os órgãos corrigirem falhas e, em casos mais graves, pode até determinar a suspensão de atos ou contratos irregulares, comunicando isso ao Congresso. Bem abrangente a atuação. Agora, falando em contas, e as dívidas do governo? Como o Estado lida com o que deve? A dívida pública, né? Basicamente é o total que o governo federal, os estados, os municípios devem. A Constituição diz que é o Senado Federal quem estabelece os limites globais para essa dívida toda, mas com base numa proposta do presidente da República. O Senado põe o teto e a LRF entra aí também. Entra e muito. A LRF detalha o controle. O artigo 31 diz o que acontece se um ente, um estado ou município, por exemplo, ultrapassa o seu limite de endividamento. Ele tem um prazo para voltar ao limite. E como ele volta? Tem que reduzir o excesso pelo menos 1% a cada quadrimestre. Se não conseguir voltar nesse prazo... Aí vem as sanções. Que tipo? Exato. Durante esse período de ajuste, enquanto estiver acima do limite, ele fica proibido de contratar novas operações de crédito. A única exceção é para refinanciar a dívida imobiliária, rolar a dívida que já existe. Só para rolar a dívida. Isso. E mais, precisa gerar resultado primário positivo, ou seja, arrecadar mais do que gasta, sem contar os juros da dívida, e pode ter que limitar mais ainda os empenhos, fazer mais contingenciamento. E se mesmo assim não resolver? Se persistir fora do limite após o prazo, a sanção mais dura é perder o direito de receber transferências voluntárias de recursos da União ou do Estado, dependendo do caso. Pesado. É, sim. E um ponto interessante ligado a isso, que a LRF também trata, é a proibição de operações de crédito entre um ente da federação, tipo a União, e uma instituição financeira que ele mesmo controla, como um banco público. Isso me lembra uma discussão. Exato. Essa regra esteve bem no centro daquela polêmica das pedaladas fiscais. A discussão era se o governo federal teria usado bancos públicos para cobrir despesas do Tesouro temporariamente, o que os órgãos de controle interpretaram como um tipo de financiamento irregular proibido pela LRF. Entendi a conexão. Agora, mudando um pouco, mas ainda sobre pagar dívidas. E quando o governo perde uma ação na justiça? É condenado a pagar uma indenização, por exemplo.
Como funciona esse pagamento? Aí entram os precatórios. Estão previstos lá no artigo 100 da Constituição. Precatórios. O que são exatamente? São as requisições de pagamento que a Justiça envia para o governo quando ele perde uma ação e não tem mais como recorrer. É um sistema para organizar essa fila de pagamentos, né? Basicamente, segue uma ordem cronológica de apresentação. Uma fila, mas tem prioridade. Tem sim. A Constituição define prioridades. Primeiro, os débitos de natureza alimentar, salários, pensões, indenizações por morte ou invalidez. E dentro desses alimentares ainda tem preferência aos idosos, acima de 60 anos, pessoas com doenças graves e pessoas com deficiência, até um certo limite de valor. E dívidas pequenas? As dívidas menores, chamadas requisições de pequeno valor, as RPVs, têm um tratamento diferente. Elas não entram na fila principal dos precatórios, o pagamento é mais rápido, seguindo regras específicas de cada ente. E tem algum limite para o governo pagar esses precatórios por ano? Olha, recentemente, por emenda constitucional, foi criado um teto temporário para o pagamento anual de precatórios. Isso gerou bastante debate, mas é uma regra que está em vigor, limitando o volume de pagamento a cada ano. Certo. Então, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, vimos toda a jornada do gasto público, né? Desde a autorização lá no orçamento, passando pelo empenho, a importantíssima liquidação, até o pagamento final. Exploramos também os freios e contrapesos, o contingenciamento quando a receita cai, a fiscalização forte do TCU. Isso. E também como se gerencia a dívida pública, com limites, consequências para quem ultrapassa. E, por fim, como o governo paga suas dívidas judiciais através do sistema de precatórios e RPVs. Exato. Fica talvez uma reflexão final, né? A gente tem toda essa arquitetura de leis, de regras, de órgãos de controle, LRF, Constituição, TCU. É um sistema robusto no papel, mas o que, na prática mesmo, no dia a dia da administração, é o elemento que mais pesa para garantir que o dinheiro público seja de fato gerido com responsabilidade e transparência. Boa pergunta. Seriam as regras em si, a força da fiscalização, a cultura dos gestores públicos? Ou talvez a pressão da sociedade, a transparência? O que realmente faz a diferença para transformar a regra em prática efetiva? É algo para a gente continuar pensando, né? Olá, vamos direto ao ponto hoje, analisar aqueles artigos da Constituição sobre finanças públicas e orçamento. Título 6, capítulo 2. Isso, material quente para concurso de alto nível, né? Exatamente. A ideia é pegar os artigos, as emendas mais novas e entender a lógica fiscal por trás. O que realmente importa. Perfeito. Porque assim, não adianta só decorar. Tem que pegar o espírito da coisa, né? O porquê das regras. Vamos focar no que mais aparece em prova mesmo. Ótimo. Então, para começar, a base é o planejamento, certo? Artigo 165, o famoso trio. PPA, LDO, LOA. Como é que eles se encaixam na prática? Pensa numa escadinha, tipo uma hierarquia. O PPA é a visão mais longa, de 4 anos. Ele traz as diretrizes gerais, os objetivos, as metas, principalmente para despesa de capital, programas mais longos e com um olhar regionalizado, dá um norte. Certo, o plano maior. E a LDO, no meio? Ela parece ser a conexão anual, né? Exatamente. A LDO é a ponte anual entre o PPA e a LOA. Ela define as metas e prioridades daquele ano, orienta como a LOA vai ser feita e, olha, aqui tem um ponto crucial da emenda 109 de 2021. Qual? A LDO agora tem que estar alinhada com a sustentabilidade da dívida. Isso ficou explícito. Além disso, ela trata de alteração em tributo, política das agências de fomento. É bem importante. Entendi. E a LOA, então, é o orçamento do dia a dia. Detalhe a receita, fixa a despesa do ano, aí entram os orçamentos fiscal, de investimento das estatais e o da Seguridade Social. Isso. Mas ela não pode ser um vale-tudo, né? Não mesmo. Aí entra o princípio da exclusividade, lá no parágrafo 8º do 165. Exato. A LOA, em regra, só pode ter previsão de receita e fixação de despesa. As exceções são bem específicas. Autorizar crédito suplementar e operação de crédito tipo APO. Isso evita penduricalhos no orçamento. Faz sentido. Ok, temos a estrutura do planejamento. Mas para isso funcionar, a Constituição coloca limites, né? As vedações do artigo 167. Quais são as que mais, costumam cair na prova? Ah, são várias.
funcionam como freio, sabe? Para ter disciplina fiscal. O inciso I, por exemplo, proíbe começar programa ou projeto que não esteja na LOA. É o princípio da programação. Impede gasto surpresa. E a famosa regra de ouro, inciso 3. Sempre dá o que falar. Pois é, a regra de ouro proíbe o governo de pegar emprestado operações de crédito mais do que ele investe despesas de capital. A ideia é nobre, né? Não se endividar para pagar a conta do dia a dia, como o salário. Mas na prática é difícil cumprir. Muitas vezes sim. Gera um debate enorme sobre flexibilizar ou não. A emenda 109 até trouxe regras mais claras para apurar isso, sexto, mas o dilema entre investir e se endividar continua. Outra vedação essencial, inciso 4º, a não afetação da receita de imposto. Regra geral, dinheiro de imposto não pode ir carimbado para um órgão ou despesa. Mas tem exceções importantíssimas, né? Muitas e vitais. Repartição com estados e municípios, mínimo para saúde e educação, grana para administração tributária, garantia para empréstimo. Sem essas exceções, muita coisa pararia. Certo. E tem também a proibição de remanejar recursos sem lei, inciso 6º, né? Com aquela exceção para ciência e tecnologia no parágrafo 5º. E bom, lembrar que muita coisa em finanças precisa de lei complementar, lá no 163. Exato. E não esquecer dos créditos extraordinários, né? Parágrafo 3º do 167. Só para coisa urgente e imprevisível mesmo, guerra, calamidade. E falando em situações fora do comum e controle fiscal, chegamos nas mudanças mais recentes, com foco na sustentabilidade, certo? Isso. A emenda 109 de 2021 pegou pesado nisso. Trouxe o dever de sustentabilidade da dívida no 164A e criou aquele gatilho de ajuste fiscal no 167A para estados e municípios. Como funciona esse gatilho na prática? É assim, se a despesa corrente passar de 95% da receita corrente em 12 meses, acende o alerta vermelho para o ente. Aí os poderes lá podem, atenção, é facultativo, tá? Acionar um monte de vedações. Tipo o quê? Proibir aumento para servidor, criar cargo, contratar gente com ressalvas, fazer concurso também com ressalvas, criar auxílio, aumentar a despesa obrigatória, dar incentivo fiscal, tem uma lista. E tem um gatilho preventivo se chegar em 85%. Mas se é facultativo, será que funciona? Parece ter um custo político aplicar isso, né? Exatamente. Depende da vontade política. É um desafio. A emenda 109 também criou o regime extraordinário fiscal para os artigos 167B a G, para calamidade nacional. Aí flexibiliza um monte de regra fiscal de contratação, mostra que a Constituição tenta se adaptar a crises. Entendi. Bom, então já vimos o planejamento no 165, os controles e vedações no 167 e 167A. Falta a execução. Aí entra o tal do orçamento impositivo. O que mudou na essência? Mudou que uma parte do orçamento deixou de ser só uma autorização para gastar e virou obrigação de gastar. As emendas individuais dos parlamentares... Aquelas até 2% da RCL, Isso. metade para a saúde. Parágrafo 9. E as de bancada estadual, até 1% da RCL, parágrafo 12. Em regra, o governo tem que executar essas emendas. Isso deu bem mais poder para o legislativo para dizer onde o dinheiro vai, né? Mas essa obrigação tem limite, certo? Não é um cheque em branco. A e LDO. Segundo, a obrigação cai se tiver impedimento de ordem técnica, parágrafo 13, que é um conceito meio aberto, gera discussão. Ou também se tiver risco de furar a meta fiscal, lá no parágrafo 18. E tem que executar de forma equitativa, distribuindo ao longo do ano, como diz o parágrafo 19. O 166A ainda detalha como fazer a transferência, se é especial direto para o município ou com finalidade definida. Ok, ficou claro. Então, resumindo a ópera. Temos o trio PPA, LDO-LOA, para o planejamento, as vedações do 167, como controle, regra de ouro, não afetação, são chave. Um foco mais recente e forte na sustentabilidade fiscal, com gatilhos no 167A e regimes de exceção. E, por fim, o orçamento impositivo mudando a dinâmica da execução. Isso tudo, como esse conjunto de regras planejar, controlar, buscar sustentabilidade, executar de forma impositiva, como isso afeta o jogo de poder entre executivo e legislativo, e talvez mais importante, como impacta a capacidade do Estado de entregar o que a sociedade precisa. É algo para se pensar. Excelente ponto. Para continuar a reflexão. Bons estudos a todos. Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais a fundo na Lei Complementar 101 de 2000.
a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, a RRF. Ela realmente mudou o jeito de gerenciar o dinheiro público no Brasil, né? E, claro, é um tema quentíssimo para quem estuda para concursos ou trabalha com o setor público. Nosso objetivo aqui é descomplicar os pontos cruciais dessa lei. Exatamente. A LRF ela veio para trazer mais planejamento e transparência para a gestão fiscal. O artigo 1º já dá o tom, sabe? Prevenir riscos, corrigir problemas, buscar o equilíbrio das contas e o principal, obedecer limites. Limites para tudo. Gasto com pessoal, dívida, renúncia de receita, operações de crédito. E essa responsabilidade não fica só no executivo, certo? Ela se espalha. Sim, o alcance é bem amplo. Vale para a União, Estados, Distrito Federal, municípios. E para todos os poderes, executivo, legislativo, e aí entram os tribunais de contas também, claro, judiciário e o Ministério Público. Além da administração direta, fundos, autarquias, fundações e até as estatais dependentes, aquelas que precisam de dinheiro do governo para fechar as contas. Entendi. E o planejamento que você mencionou parece ser central. Como a LRF fortaleceu isso na prática? Olha, principalmente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O artigo 4º detalha bem isso. A LDO passou a ter que mirar, assim, de forma explícita, o equilíbrio entre receita e despesa. Teve que definir critérios para limitar empenho, sabe, quando o dinheiro está curto, e trouxe anexos obrigatórios muito importantes. O de metas fiscais, com os objetivos anuais para resultado primário, nominal, dívida, e também o anexo de riscos fiscais, que tenta mapear esqueletos no armário, tipo passivos que podem surgir. Esses anexos são chave, então. Fundamentais. E vale lembrar que a LDO federal até ganhou recentemente, com a LC 200 de 2023, um olhar mais de médio prazo, um marco fiscal, mas isso é outra história. E a LOA, a Lei Orçamentária Anual, qual o papel dela nesse esquema? Bom, o artigo 5º diz que a LOA tem que ser totalmente compatível com o PPA, com a LDO e, claro, com a própria LRF. Ela também tem que ter a chamada reserva de contingência, um dinheiro guardado para imprevistos, para passivos que não estavam no radar. Certo. Mudando para a receita. O artigo 11 parece bem direto. Tem que cobrar o imposto, não adianta só criar. Isso. A LRF é clara. Dever de instituir, prever e, o ponto crucial, arrecadar efetivamente os tributos. Não é só colocar na lei. E para abrir mão de receita, tipo da isenção? Aí o artigo 14 complica. Para conceder renúncia, anistia, remissão, subsídio e isenção que não seja geral, tem um monte de exigência. Tem que estimar o impacto no orçamento, no ano e nos 2 seguintes, tem que estar de acordo com a LDO e o principal. Ou demonstra que a renúncia não vai atrapalhar as metas fiscais, ou apresenta uma medida para compensar, tipo, aumentando outra receita. Ou seja, não é simples sair perdoando dívida ou dando isenção. De jeito nenhum. Tem exceções, claro, como para alguns impostos federais, mas a regra geral é essa. E no lado da despesa? Como a lei segura o gasto? Olha, o artigo 16 trata da criação ou expansão de qualquer ação do governo que aumente a despesa. Para isso, precisa estimar o impacto financeiro, garantir que tem dinheiro previsto no orçamento, a dotação específica e suficiente, e que está alinhado com o PPA e a LDO. E tem aquela despesa que dura mais tempo, né? A continuada. Exato. A despesa obrigatória de caráter continuado, definida no artigo 17 como aquela despesa corrente que dura mais de 2 exercícios. Para essa, além de tudo do artigo 16, tem que provar de onde virá o dinheiro permanentemente ou cortar outra despesa de forma permanente para compensar. É um controle mais rígido. Chegamos num ponto que sempre dá o que falar. Despesa com pessoal, artigos 18 a 23. É o calcanhar de Aquiles. É um ponto muito sensível, sem dúvida, e muito cobrado. Primeiro, o artigo 18 define o que entra nessa conta. É quase tudo, viu? Ativos, inativos, pensionistas, políticos, cargos, funções, empregos, civis, militares, toda forma de remuneração bruta, mais encargos sociais e a contribuição patronal para a Previdência. Até terceirização que substitui servidor enter. A conta é feita somando o mês atual e os 11 anteriores. E os limites famosos? Estão no artigo 19. Para a União, o teto é 50% da receita corrente líquida, a RCL. Para estados e municípios, 60% da RCL. Tem algumas coisas que ficam de fora dessa conta, tipo indenização por demissão, PDV, algumas despesas com inativos pagas por fontes específicas, mas atenção,
Dinheiro que o governo coloca para cobrir rombo da Previdência não pode ser deduzido para fingir que gastou menos com o pessoal. Isso a lei veda. E esses limites são divididos entre os poderes? São sim. O artigo 20 faz essa distribuição. Cada poder e órgão, executivo, legislativo com TC, judiciário, MP, tem seu percentual dentro do limite global do ente. E se o gasto começa a chegar perto do limite ou ultrapassa? Quais são as consequências? Aí entram os controles e as sanções. O acompanhamento é quadrimestral. Se o gasto passa de 90% do limite, o Tribunal de Contas já emite um alerta, artigo 59. Se passar de 95%, atinge o chamado limite prudencial, artigo 22. Aí já começam as proibições. Não pode dar aumento, só a revisão geral anual da inflação. Não pode criar cargo, não pode alterar carreira que gere mais custo, não pode contratar gente nova, exceto reposição em saúde, educação e segurança, nem pagar hora extra. O cinto aperta. E se estourar mesmo? Passar dos 100%? Isso tem que ser cortado já no primeiro quadrimestre. As medidas são aquelas do artigo 169 da Constituição, cortar cargos comissionados e funções de confiança, exonerar servidores não estáveis e, em último caso, até exonerar servidores estáveis. E se não conseguir reduzir? As sanções são pesadas. Fica impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado, não consegue garantia para empréstimos e não pode contratar novas operações de crédito, salvo algumas exceções. E tem a questão da nulidade dos atos, né? Importantíssimo. O artigo 21 diz que anula qualquer ato que aumente despesa com pessoal e desrespeite a LRF ou a Constituição. E também anula o ato que aumente essa despesa nos últimos 180 dias do mandato do governante, para evitar que deixem a conta para o sucessor. Bem amarrado. E sobre a dívida pública? A LRF também impõe limites. Com certeza. Artigos 29 e 31 cuidam disso. O 29 define os conceitos: dívida consolidada, mobiliário, operação de crédito. O artigo 30 estabelece que os limites globais para a dívida consolidada são fixados pelo Senado Federal em percentual da RCL. Cada esfera tem o seu. E se ultrapassar o limite da dívida? O artigo 31 dá o prazo para voltar aos trilhos. 3 quadrimestres seguintes, tendo que reduzir pelo menos 25% do excesso já no primeiro. Enquanto estiver acima do limite, também tem restrições. Não pode contratar novas operações de crédito, a não ser para refinanciar a própria dívida, e precisa ter resultado primário positivo para ajudar a reduzir o estoque da dívida. E a sanção por não cumprir o prazo? Também a suspensão das transferências voluntárias é uma sanção recorrente na LRF. Para fechar esse ciclo de controle, falta falar da transparência. Fundamental. Sem transparência, nada disso funciona direito. Os artigos 48 e 49 tratam disso, exigem ampla divulgação de tudo, planos, orçamentos, LDOs, prestações de contas, o REREL, o relatório resumido da execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal, e tudo isso tem que estar disponível inclusive na internet em versões simplificadas para o cidadão comum entender. Tem que incentivar a participação popular, fazer audiência pública. Que tem aquela exigência de informação em tempo real, né? Sim, o artigo 48A, que foi incluído depois, detalha bem. Os entes precisam liberar informações pormenorizadas sobre a execução do orçamento e das finanças em tempo real, quanto foi empenhado, liquidado, pago para cada despesa, quem recebeu, qual serviço, e o mesmo para a receita, o lançamento, o recebimento, tudo online. E se não cumprir essa transparência? Adivinha? Suspende transferência voluntária também. Os artigos 73B e 73C estabeleceram prazos para os municípios se adequarem. Então, fazendo um resumo, a LRF montou o sistema baseado em planejar, PPA, LDO, LOA, controlar gastos de forma rigorosa, com destaque para pessoal, limitar dívida e jogar tudo às claras com a transparência, certo? Perfeito, é um tripé. Planejamento, controle e transparência, com limites bem definidos, especialmente para pessoal e dívida, e regras claras para quando se pode abrir mão de receita ou criar nova despesa. Dominar isso é essencial. Para a gente pensar um pouco, a gente vê mudanças recentes como a LC 2020-23 e a própria LRF já previa exceções para calamidades no artigo 65. Isso mostra uma tensão, né? Como equilibrar a necessidade de regras fiscais firmes para dar previsibilidade com a flexibilidade que crises e imprevistos exigem? Como fazer isso sem jogar fora a responsabilidade fiscal que a LRF tentou construir?
Fica aí a reflexão. Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje o foco é numa lei fundamental para a administração financeira no Brasil. A Lei 4.320, lá de 1964. Ela é que dita as normas gerais, né? Para fazer e controlar os orçamentos públicos. União, estados, municípios, DF, todo mundo. A fonte é a própria lei. Um texto bom, denso, mas essencial. Nossa missão aqui é destrinchar os conceitos e princípios mais importantes dela. Certo? Vamos lá. Exatamente. É bom pensar nessa lei como a espinha dorsal de como o dinheiro público é planejado, como ele é gasto e, claro, como é controlado. É a base para tentar assegurar que os recursos, que são de todos nós, né, sejam usados com transparência e com critério. Perfeito. Começando então pelos alicerces, a lei estabelece princípios orçamentários que são chave. Temos a unidade, Isso. que significa que cada governo tem que ter um orçamento só, consolidando tudo, certo? Um só. Para ter aquela visão integrada. Depois, a universalidade. Essa exige que todas as receitas previstas e todas as despesas fixadas estejam nesse orçamento, sem exceção alguma. Todas mesmo. Nada pode ficar de fora. E a anualidade, claro. O orçamento vale por um ano, o exercício financeiro, que no Brasil a gente sabe que coincide com o ano civil. E veja bem, esses princípios não são só formalidade. A ideia é dar uma visão completa, unificada do que o governo planeja fazer. E tem outro ponto importante aí, o princípio do orçamento bruto. As receitas e despesas têm que aparecer pelos valores totais, brutos mesmo, sem nenhum desconto prévio. Ah, interessante. Isso para forçar clareza sobre o volume real de dinheiro que circula, né? Evitar aquelas maquiagens contábeis. Justamente, para mostrar o quadro real. Faz sentido. Agora, como é que a lei organiza o dinheiro que entra e o que sai? Ela separa as receitas em duas grandes categorias, né? Correntes e de capital. Isso. As receitas correntes são aquelas mais, digamos, do dia a dia. Vêm das atividades normais do governo. Aí entram impostos, taxas, contribuições, aluguel de imóveis públicos, que é a receita patrimonial, venda de serviços, multas, e também as transferências que vêm de outros entes, tipo repasse da União para o município. É o dinheiro que entra com regularidade para manter a máquina funcionando, sabe? Entendi. E as receitas de capital? Qual a diferença? Essas são mais pontuais. Geralmente, elas estão ligadas a mudanças no patrimônio do governo. Por exemplo, dinheiro que entra de empréstimos, as operações de crédito, venda de bens públicos, tipo um terreno, um prédio, que é alienação de bens, ou quando o governo recebe de volta um empréstimo que ele tinha feito antes. São fontes que normalmente não se repetem todo ano do mesmo jeito. Entendido. E imagino que as despesas sigam uma lógica parecida, certo? Correntes e de capital também. Correto. A mesma lógica. Temos as despesas correntes e as despesas de capital. As correntes são os gastos para manter os serviços públicos rodando. Manutenção, né? Aqui entram as despesas de custeio, pense em salários, compra de material de escritório, conta de luz, água, essas coisas. E também as transferências correntes, que é quando o governo repassa dinheiro sem receber algo diretamente em troca, como bens ou serviços. Por exemplo, subvenções para entidades sociais, bolsas de estudo. Ok. E as despesas de capital seriam, então, os gastos que aumentam o patrimônio, que trazem um retorno mais duradouro? Exatamente essa a ideia. As de capital englobam os investimentos. Aqui é gasto que aumenta o patrimônio físico mesmo. Construir uma escola, um hospital, uma estrada, comprar equipamentos novos. Também tem as inversões financeiras, tipo comprar um imóvel que já existe ou comprar ações de uma empresa. E, por fim, as transferências de capital, que é dinheiro repassado para outros entes pagarem dívidas ou fazerem eles mesmos os seus investimentos. Essa separação corrente e capital é crucial para a gente analisar se o governo está gastando mais para se manter ou para crescer, para expandir sua capacidade. Ok. Essa classificação organiza bem as contas. Mas e na prática? Como o gasto acontece? A lei detalha as etapas da execução da despesa, né? E parece que é bem rigoroso. São 3 fases, não é isso? Sim, um fluxo bem definido para evitar descontrole. Primeiro vem o empenho. O empenho é o ato formal, a autoridade competente vai lá e reserva uma parte do orçamento para aquela despesa específica.
É o ato que cria a obrigação de pagamento para o governo. É como se dissesse, olha, esse dinheiro aqui está reservado para pagar X. E a lei é muito clara. É proibido fazer despesa sem ter o prévio empenho. Artigo 60. Certo. Então o empenho é a garantia de que o dinheiro existe e está reservado para aquilo. E depois do empenho? Depois vem a liquidação. Nessa fase, o que se faz é verificar se o credor realmente cumpriu a parte dele, o serviço foi prestado, o material foi entregue direitinho, aí se confere nota fiscal, contrato, tudo. Basicamente, é a comprovação de que o credor tem o direito de receber. E por último? O pagamento. Depois que está tudo liquidado, tudo certo, a autoridade manda pagar. Aí o Tesouro libera o dinheiro para o credor. Empenho, liquidação e pagamento. Essa sequência busca garantir o controle, a legalidade do gasto. Entendi o fluxo. Mas e se o orçamento original não previu uma despesa? Ou se o valor que estava lá não foi suficiente? O que se faz? Ah, boa pergunta. Para isso, existem os créditos adicionais. São autorizações para fazer despesas que não estavam no orçamento inicial ou que estavam com um valor menor que o necessário. Eles podem ser suplementares, que é só para reforçar um valor que já existia, especiais, para criar uma despesa totalmente nova que não estava prevista, ou extraordinários. Esses últimos são para casos bem específicos, urgentes e imprevisíveis, tipo uma calamidade pública, uma guerra. Pela urgência, podem até ser abertos por medida provisória. Já os outros dois, suplementares e especiais, geralmente precisam de autorização do legislativo e têm que indicar de onde vai sair o dinheiro, a fonte dos recursos. Pode ser um excesso de arrecadação, cancelar outra despesa, por exemplo. Certo. E para fechar esse quebra-cabeça, tem um conceito que sempre aparece: restos a pagar. O que são exatamente? Ah, sim, fundamental. Restos a pagar são aquelas despesas que foram corretamente empenhadas durante o ano, mas que, por alguma razão, não chegaram a ser pagas até o dia 31 de dezembro. Elas meio que viram o ano. O compromisso foi feito no ano, mas o pagamento vai acontecer no ano seguinte. Isso é bem relevante para o planejamento financeiro, porque esse dinheiro vai sair do caixa do ano seguinte, né? Se acumular muito restos a pagar sem controle, o governo pode ter problema de caixa, de liquidez. Uau! Então, resumindo tudo isso, a gente percebe que a Lei 4.320, mesmo sendo lá de 64, montou uma estrutura bem lógica, bem detalhada, para tentar organizar, dar visibilidade e principalmente controlar o orçamento público. É quase como a gramática básica das finanças do governo no Brasil. Sem dúvida alguma, continua sendo a referência principal. Mas olha, isso até nos leva a uma reflexão final, né? Com a gestão pública ficando cada vez mais complexa, com as mudanças sociais, tecnológicas, a pressão por eficiência, por respostas rápidas, será que esses mecanismos de controle que foram pensados lá em 1964 ainda dão conta do recado? São totalmente eficazes hoje? Como é que a gente equilibra esse controle, que é necessário, com a agilidade que a administração moderna precisa ter? Fica aí a questão. Uma excelente questão para a gente continuar pensando. Agradecemos a companhia nesta exploração da Lei 4.320.